Fala todo mundo que acompanha o Jogada do Leão e você que sempre tá... Não, peraí, que de volta. Eu errei. Oi, torcedor do Fortaleza. Oi também para todo mundo que sempre acompanha o Jogada do Leão. É o podcast onde a gente traz as principais informações sobre o Tricolor de Aço. E essa semana foi uma semana de muitas reviravoltas para o Fortaleza. Sai Renato Paiva, chega Martim Palermo, novo treinador do Tricolor de Aço, para o restante da temporada. Além disso, fechou a janela das transferências, o Fortaleza fez 12 contratações e agora nós vamos entender como tudo vai acontecer nos próximos dias, principalmente quando o Tricolor de Aço for enfrentar o Vitória no dia 13 de setembro, lá na Arena Castelão. E para conversar um pouquinho com a gente, estão aqui do meu lado João Bandeira Neto, vindo da Europa. Vixe, tá Maria. todo Europa, como é? Europeu, exatamente. Todo ainda sentindo ali naquele climinha, calor, né? é? O climinha europeu. A Eurotrip. Bondade E o sua, Breno bondade Rebouças, sua. que não foi pra Europa, mas foi pra Maranguape, vive Que lá. é muito melhor. Que é do que Segundo quase ele, igual. É ali no mesmo nível, né, Breno? Como o Maranguape é a Suíça cearense, a verdadeira Suíça cearense, o clima é europeu. O clima é Rapaz, totalmente quase europeu. isso, viu, Brenão? Quase Perfeitamente. isso. E aí, Verandinha? E aí, João, Tudo vamos- bem? Prazer Se sentiu em enorme. Maranguape, na É a Europa? mesma coisa. Não, o calor, me senti foi em Quixadá, meu amigo. Era um calor, um sol pra No cada quiche. cabeça, viu? Fernandinho, um prazer enorme estar aqui. Bom demais voltar ao Jogar do Leão, lá do Breno. Fazia tempo que a gente não dividia bancada aqui pra conversar sobre futebol. A gente conversa todo dia na redação, em todo lugar que a gente encontra, mas não no podcast. É isso, acho que você foi muito feliz quando disse que foi uma semana tumultuada, né? Mais uma, né? Do Mais Fortaleza. uma. O Fortaleza, ele não tem vivido dias de paz, né? Desde o início do ano, uma crise atrás da outra. Se a gente fizer um retrospecto aqui desses 9 primeiros meses do ano, é um Fortaleza que voou em céu de brigadeiro, né, como a gente fala. Fortaleza que lidou muito com crises e a todo momento era crise de jogador, crise de tabela, crise de eliminação, crise de treinador. Muito tempo que a gente não via o Fortaleza fazer tantas movimentações de treinadores, né? Crise na diretoria. Crise na diretoria, bem lembrado. O Vojvoda ele acostumou mal, né? O torcedor justamente nesse longo período. E é uma nova etapa, né? A gente vai debater ao longo do programa, mas é um Fortaleza que nos últimos meses está acostumando o torcedor a ver crise, a tentar resolver crise e tá atolado. Acho que a palavra crise nunca foi tão usada no PC como foi no ano de 2025, Fernanda. E aí, Breno? E aí, Fernandíssima, tudo bem? Bom estar de volta aqui no Jogada do Leão. Faz um tempo, inclusive, que eu não participo aqui dos programas, sim. mas o de hoje é um programa diferente, né? Porque a gente vai falar de um cara que chega com uma missão muito difícil, mas também que abre uma outra perspectiva no Fortaleza. É um assunto que tem muita coisa pra gente comentar, porque quando você troca treinador, né? Geralmente você traz um ânimo, mas no caso do Palermo, é muito diferente. Tem algumas nuances que a gente precisa destacar e que a gente precisa entender o que elas representam para esse momento, né? O Fortaleza que também, como você falou, contratou mais de um time todo numa janela. Tem que entender também como é que eles podem se utilizar, se encaixar, melhor dizendo, com o que pensa o Palermo. Tem muita coisa para a gente debater, mas de antemão, antes de você perguntar, eu já vou te falar que eu achei interessante essa aposta do Fortaleza no argentino. E aí, a gente já que você começou a falar sobre isso, qual a diferença da chegada do Palermo para do Renato Paiva quando o Vojvoda sai? O Palermo é inesperado, é fora do radar, é um pouco fora da caixa, principalmente pelos nomes que se especulavam e que o Fortaleza realmente procurou quando ele pensou na troca do Renato Paiva. O técnico português, ele atuava no futebol brasileiro, tinha acabado de sair do Botafogo, ainda estava com o nome ali em evidência, quando caía alguém em alguma equipe era um nome já especulado, porque é natural aqui no nosso futebol, mas o Palermo não. O Palermo era um nome que não foi sequer citado. O Palermo não estava na lista de nenhuma pessoa que pudesse fazer ali enumerar treinadores que poderiam ajudar o Fortaleza nesse momento. O Fortaleza vai na contramão do que todo mundo imaginava. Porque quando você tem uma equipe vice-lanterna, 15 pontos apenas, em 23 rodadas, e você não consegue ver perspectiva de melhora, todo mundo pensa, tem que trazer um cara acostumado a fazer trabalhos com times ali que estão numa situação complicada, para apagar incêndio, para tentar tirar uma reação, tem que trazer técnico, vou usar a palavra que o torcedor odeia, retranqueiro, aquela coisa toda. E o Fortaleza fez um outro caminho. O Fortaleza foi buscar um cara que consiga tirar e mexer com os brilhos dos jogadores, tirar alguma coisa da parte anímica deles, sabe? Conseguir motivar, conseguir se observar de maneira diferente e criar uma esperança para esses atletas. Porque eu acho que o impacto, quando você traz
o Palermo ele é diferente do Renato Paiva, porque o Renato Paiva ele não foi, inclusive, uma unanimidade. Não que o Palermo tenha sido, mas houve uma diferença. Quando o Renato Paiva foi escolhido, muita gente foi contra, muita gente não gostou, outros colocaram como dúvida, teve o apoio de mais alguns, mas não teve o efeito que o Palermo teve. No anúncio do Palermo, eu estava até brincando com os colegas aqui de redação, a sensação que eu tive é que muitos torcedores do Fortaleza que tinham jogado a toalha, abaixaram, pegaram a toalha do chão e botaram no ombro de novo. Então, essa contratação ela trouxe uma esperança, ela trouxe uma perspectiva que a do Paiva não tinha trazido. Eu acho que o Paiva chegou com muito mais desconfiança. O Palermo não. Ele chega ali trazendo, reacendendo. Sabe aquela... A gente fala que a esperança é uma planta que você vai regando? É como se a plantinha tivesse crescido um pouco depois da chegada desse treinador. Não garante nada, não dá pra você dizer que Fortaleza vai se salvar, que vai escapar de rebaixamento, nada. Mas uma coisa é certa, a chegada dele causa impacto. Acho que se a gente for resumir, a chegada do Palermo, a palavra é impacto. Eu acho que pegando um pouco do que esse questionamento de o que é que vem esse pacote Palermo, eu acho que tem algumas coisas que você tem que avaliar. Vamos lá, o Paiva, quando ele chega ao Fortaleza, ele vem claramente de um movimento feito pela diretoria que desagradou boa parte da torcida, que foi a demissão do Vojvoda. Sim. Então, assim, o Paiva ele é substituto do Vojvoda, um dos maiores técnicos, se não o maior técnico que passou pelo PC. Ele vem para cobrir uma lacuna de um treinador que saiu chorando, pedindo para acreditarem no elenco que ele tinha montado. Então, ele entra dentro de um contexto, eu acho que de muito sentimento da torcida. Né? Nessa época, há 10 rodadas atrás, 15 jogos atrás, quando o Fortaleza anuncia o Paiva, o rebaixamento, a iminência de ser rebaixado, estava um pouco... Bom, a gente tá ali na zona, mas ganha 2 partidas, fica fora da zona. O foco não era a permanência ou não na Série A. O foco era quem vai ocupar o lugar do Vojvoda, quem é essa figura. E aí vem o Renato Paiva com desagrado da torcida, não por ele, porque eu acho que era meio que indiferente, mas muito mais pelo movimento que a diretoria fez em tirar o Vojvoda. O torcedor se sentiu muito magoado com isso, Sim. por ter tirado o Vojvoda e ter chegado outro cara. Então dizia muito mais sobre a saída do Vojvoda do que a chegada do Renato Paiva. Agora o contexto muda, porque você tem um insucesso enorme do Renato Paiva, vem uma nova figura, a necessidade urgente de ter uma nova figura, pelo menos para chacoalhar o vestiário, mudar alguma coisa. O Fortaleza não podia ficar assistindo ser rebaixado. Então, essa figura do Palermo, na ausência do Paiva, que foi embora sem deixar saudade nenhuma, ele dá um outro peso. É como acho que o Breno falou. Ele provoca reações diferentes aos torcedores. Desconfiança, eu acho que é um sentimento que é logo inundado pelo sentimento de que, cara, vamos ver com ele, vamos ver o que vai dar. Se der certo, show de bola, vira mais um herói aqui pro Fortaleza. Se não der, eu acho que pelo menos o Fortaleza se mexeu no mercado. Mas desses pontos todos do torcedor e de reação da imprensa, da mídia, todo mundo muito esperando ver, eu acho que o principal do Palermo vai ser dentro do vestiário. Sem dúvida. Né? É nas 4 paredes ali fechadas. É aquele cara que vai ter que mexer com o elenco, mexer com o brio. Coisa que nomes especulados como Jair Ventura, Eduardo Batista não teriam essa capacidade. Você vai chegar pro Marinho, pro Lucero, tô dizendo só os cabeças assim do elenco, com personalidades mais fortes, né? E bagunçar com eles, chamar eles pro jogo, como o Jair Ventura. Baseado em quê? O que é que o Jair Ventura... Agora, quando você tem um Palermo, principalmente o Lucero, que olha para esse... Pô, o Palermo foi ídolo de uma geração de argentinos. Na década de 90, início dos anos 2000, o Palermo é considerado um dos grandes ídolos do Boca. Fez história também pela seleção. Ele é o artilheiro do Boca. Sim, Exato, sim, exatamente. É conhecido como Titã lá na Argentina. Então, assim, a forma como os jogadores vão olhar pro Palermo é totalmente diferente. Peraí, deixa eu ver que esse cara aqui entende da bola, entende o riscado. Então, vamos ouvir como é que ele... Então, assim, eu acho que a principal função do Palermo hoje é dar uma chacoalhada no elenco, cobrar atitude, coisa que a gente já vem batendo em alguns pontos em vários programas aqui da casa. Acho que o elenco do Fortaleza ele precisa ter atitude. Atitude de querer sair dessa zona, atitude de querer jogar jogos grandes, vencer equipes, resgatar aquele futebol do ano passado. Se vai dar tempo, se tem tempo ainda ou não, Fernanda, a gente vai ter que aguardar. Matematicamente ainda é possível o Fortaleza escapar.
Mas eu acho que o que o torcedor quer ver nesse primeiro momento e que passa pela comissão técnica e chega aos jogadores é uma mudança de postura, de atitude, é um Fortaleza que volte aos tempos brios, né? Volte a pelo menos jogar encantando como vinha fazendo ano passado. Essa força do Palermo no vestiário vai ser muito importante. E aí, quando a gente pensa no Palermo também para as peças que ele tem, já falando um pouco já das janelas, foram 12 contratações, ele tem outros atletas, para ele o critério do elenco foi muito importante. Isso também já gera nos jogadores esse observar, além da figura Palermo, de entender que se ele valorizou o elenco, eles precisam ter uma nova postura? Olha, eu acho que são coisas diferentes, né? O que ele causa para os jogadores, em termos de impacto, que eu acredito que no primeiro momento ele vai causar, é um respeito pela história que ele tem, inclusive como jogador. Porque como treinador, se você olha para o currículo do Palermo, ele não passou por grandes clubes, pelo contrário, ele passou por clubes menores, com elencos mais limitados, muitas vezes jogadores mais jovens. Ele é um cara acostumado a trabalhar com jogador jovem, porque as equipes onde ele passava não tinham elencos estrelados. Tanto é que uma das coisas que pesou para ele aceitar o Fortaleza, e ele aceitou muito rápido, foi quando ele olhou o elenco. As peças que ele tinha lá, Lucero, Pochettino, Marinho, sabe? Nomes que são conhecidos no futebol sul-americano e outras peças que o Fortaleza tem, que a gente sabe, que a gente conhece, sabe que é um elenco que tem jogadores que têm títulos, por exemplo, de Libertadores e outras competições mais. Então, quando ele olhou para aquele elenco, ele sentiu firmeza, ele sentiu, não, aqui dá para fazer um bom trabalho. Talvez, se a gente parar aqui para pensar, tenha sido um dos melhores elencos em termos de currículo, né, dos jogadores que ele pegou nos últimos anos. Verdade. Né? Mas aí, qual que é o desafio dele? É pegar um elenco com a confiança muito baixa, é pegar um elenco extremamente desmotivado pela situação, pelo momento do clube, é pegar um elenco que está muito fragilizado. E ele vai ter a responsabilidade de levantar todo mundo, de tentar tirar desses caras algo que a gente sabe que esses caras podem entregar. Porque a gente já viu eles entregando. Porque a gente já viu esse mesmo elenco fazendo um trabalho totalmente diferente do ano passado. Então, a missão do Palermo é chegar e, como o Bandeira falou, assim, claro, no sentido figurado, pegar aqui pelo pescoço, sacudir o cara para que ele acorde, para que ele volte a ser os jogadores que eles eram. E aí o impacto causado é muito pela imagem que ele tem como jogador. Duvido que que todos os jogadores que estão no Fortaleza hoje não assistiram e admiraram o Palermo jogando um dia, especialmente os argentinos. Eu acho que a questão dos argentinos, a gente pode até falar disso mais para frente, mas o Palermo tem uma coisa com esse elenco, com os jogadores argentinos, que eu acho que pode ser fundamental. E aí, depois disso, é mostrar o que ele tem de trabalho como treinador. E aí ele tem alguns trabalhos que são interessantes, com equipes menores, que ele conseguiu levar mais longe nas competições. Ele levou, por exemplo, o Platense a quartas de final de uma competição. Ele já levou... título com o Olímpia. Já teve o título com o Olímpia. No União Espanhola, lá do Chile. O Olímpia é mais tradicional no Paraguai. No União Espanhola, ele conseguiu ser vice-campeão. Sim. Que é uma equipe que no Chile não é uma das mais... Então, assim, ele conseguiu fazer bons até trabalhos, aqui. né? Bons trabalhos. Não é exatamente igual ao trabalho que ele vai precisar fazer no Fortaleza. Não é de salvar time de rebaixamento. Mas ele já conseguiu pegar equipes que estavam embaixo e levar mais para cima, que é justamente o que o Fortaleza precisa. Claro que o contexto do Fortaleza é um contexto mais difícil. Ele está 7 pontos atrás de quem está fora da zona. Ele vem de uma sequência muito grande sem vencer, com jogadores com a confiança muito abalada, mas ele tem no currículo dele trabalhos onde ele conseguiu carregar equipes mais para cima. E é o que ele precisa fazer. Ele salvando o Fortaleza, o Bandeira tirou a razão. Se ele consegue salvar o Fortaleza nesses jogos que restam, 17 jogos que restam, você pode ter certeza que ele marca a história dele, ele marca o nome dele no clube. Rapidamente, porque ele tem uma missão duríssima pela frente. O Palermo chegar não diminui em nada a dificuldade que o Fortaleza tem. Eu acho nada. Mas causa um impacto, traz uma esperança, pode tirar dos jogadores algo a mais em termos de empenho, em termos de acreditar, que eu acho que é o mais importante, e se ele consegue superar esse desafio, certamente ele já entra ali rapidamente marcando o nome dele na história do clube. Tudo que envolve essa chegada do Palermo, né? Eu estava consultando hoje quando anuncia a imprensa argentina, e eles deixam muito claro, a grande missão do Palermo não é disputar título, não é brigar por competições internacionais, não é projetar mata-mata, é livrar um time brasileiro, eles citam lá o Diário Olé, é livrar um time brasileiro da zona de rebaixamento dos campeonatos mais difíceis do mundo. Então a missão do Palermo é totalmente diferente. E assim, para ele ter aceitado esse desafio, lembrando que o contrato são de apenas 3 meses, né? Então ele fica só até dezembro.
Então, assim, ele tá muito consciente do que ele vai enfrentar pela frente. Ninguém topa, como a gente diz, uma barca furada dessa, né? Porque muito, não, isso é uma barca furada, o time tem que ganhar 10 de 17. E já era. E ninguém topa, ninguém vem a passeio em Fortaleza. Eu acho que essa missão, e acho que esse é o recado que tem que ficar no primeiro dia, quando ele for apresentado oficialmente. É o seguinte, eu não vim aqui a passeio. Eu vim para tentar lutar e eu acho que é possível, porque ele não ia aceitar um projeto achando que não era possível. Então, acho que ele especialmente, acredita Bandeira, nisso. pelo tempo de contrato. Exato. Qual é o treinador que assumiria o Nível Fortaleza de hoje futebol brasileiro nenhum. que diria assim, não, aceita até dezembro? Não, Nenhum. não se O engane, próprio Jair Renato Ven- Paiva, né? Já Não, não- Jair Querem no Ventura- mínimo até o fim do ano que Exato, vem. o Jair Ventura viria e dizia assim, não, eu fico até dezembro do outro ano. É. Eu fico até dezembro de 26, fato porque se eu dele for demitido aceitar- antes, já tem uma multa, Sim. né? O fato dele aceitar, eu concordo com o Bandeira, mostra que ele acredita e que ele vem empolgado. Se ele aceitou um contrato até dezembro, sabendo da situação que o time tá, Isso. vendo todo o contexto, ele tá realmente acreditando e isso é importante. Porque tem que partir primeiro dele. Se ele acreditar, ele consegue, ele tem Sim. boas possibilidades de passar para os jogadores para acreditarem junto com ele. E aí, quando todo mundo acredita, você tem mais possibilidades Essa de tem reagir. que ser, eu acho, Sim. o principal recado dele na apresentação, né? Porque ele vai primeiro mexer, né? Mexe com o brilho dos jogadores, entende que o elenco entenda o que ele tá vindo fazer, né? Não é à toa, não veio com um projeto para montar o elenco para o Campeonato Cearense do próximo ano. Não, peraí, eu vim com um projeto de Série A. Isso que tem que ficar muito claro. Eu venho com um projeto de Série A. É de setembro a dezembro, meu camarada. Eu não venho, não, vamos ver o que é que vai acontecer em 25 e a gente pensa em 26. Não. O recado, quando Fortaleza diz, assinou com Fortaleza até dezembro, é porque o projeto dele ainda é 2025. É um projeto que ainda não jogou a toalha do que está acontecendo no momento. No momento é difícil, o Breno falou, não diminui em nada tudo que o Fortaleza vai enfrentar. Vem uma sequência pesada, vem Vitória, vem Palmeiras. E vem mais 15 jogos aí pela frente. Dito isso, eu acho que o Fortaleza tem que começar a olhar para outro ponto. Claro que o holofote agora é o treinador. Primeiro, no início da semana, foi a saída do Paiva. Toda a crise que o Fortaleza se meteu, com péssimo aproveitamento do treinador. Vem esse novo holofote, que é o treinador que foi apresentado, anunciado. Chega na capital cearense, já começa a trabalhar, tira os caras da folga, né? Todo mundo aí folgando aí durante a semana. E aí muda o foco, porque aí vem pro elenco. E aí é um ponto que a gente tem que falar. O elenco do Fortaleza, ele tem que ser cobrado no sentido de peças que chegaram, que não foram aproveitadas pelo Paiva, mesmo pedindo, e as peças que ele vai ter, né? Porque ele não vai poder contratar ninguém, não vai poder dar pitaco em nada. Ele tá pegando um plantel já formado, diz, é isso aqui o nosso material que você tem para trabalhar até dezembro. A janela fechou no último dia 2, né? 2 2 de setembro. Então, a janela fechou dia 2. Quem veio, veio. Quem contratou, contratou. Então, assim, olha, Palermo, esse é seu plantel. Quem viu, viu. Quem viu, viu, né? Quem fez, fez. Quem fez, fez. Então, isso vai muito também a forma como ele vai montar esse elenco, no sentido de montar, não, de usar as peças que tem. E os jogadores que foram afastados pelo Paiva, voltam? Esse detalhe vai recair sobre ele. Exatamente. Você tem o Daverson, né, querendo ou não, é um ícone, é um personagem folclórico. Fortaleza tá aí com esse abacaxi na mão, porque clube nenhum se interessou, ele não vai pro futebol exterior. Fortaleza vai ficar pagando pelo menos salário de até dezembro. Tem o próprio Zé Wellison, né? O que é que ele vai fazer com esses jogadores? E teve o rapaz do Botafogo que o Paiva chegou aqui e foi mandado embora, né? O Paiva pediu o jogador do Botafogo... O Kaique. Rapaz chegou e o Paiva foi embora. E aí, vai ser usado como? Então, assim... Tem o Martínez também. Eu acho que tem... o Martínez é porque tá machucado, mas né? é outra peça que pode ser então, que assim, nesse contexto é muito doido, porque ele vai ter uma lista aqui, essa lista aqui. Você vai trabalhar com quantos? Com 25, com 22, com 30, 35. E a base? Vai olhar para alguém da base? Ou seja, é um malabarismo e correr contra o tempo. O próximo jogo, o Fernando falou, é 13 de setembro. Fortaleza vai atropelando alguns confronto prazos. direto, viu? Exatamente. Confronto diretaço. São duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Tem a saída do Renato Paiva, mas aí a gente vai falar um pouco da saída do Vojvoda, porque na época da parada para o Mundial era especulado justamente a saída do treinador, mas aí ele volta, faz o Clássico Rei e depois é demitido. Já o Renato Paiva, o Fortaleza não esperou passar o prazo da data FIFA. Será que já foi observando o que tinha falhado no começo, tirar o Renato Paiva nesse momento para poder o elenco se preparar melhor, para ter o perfil melhor do novo treinador? Sem dúvida, o momento era agora. Era o momento para fazer uma outra troca seria essa.
E o Fortaleza, que já tinha aprendido a lição da vez anterior, como você citou, não perdeu tempo. No domingo, inclusive, quando termina a partida contra o Inter, a gente foi atrás de saber a possibilidade do Renato Paiva cair hoje. A informação foi que não, ele não cairá. Mas 2 dias depois, o Fortaleza repensa e diz, não, é o momento de trocar. Eu tenho tempo, eu vou ter semana aberta para o técnico trabalhar. As peças que foram contratadas todas estão aqui, todas regularizadas, ou seja, ele tem mais opções. A hora de mexer agora. A hora de mudar é essa. Se você muda depois, você perde tempo, você pode, inclusive, aumentar a dificuldade do trabalho, porque com o Paiva a gente não tinha perspectiva do time melhorar. Então, de repente, se você manter o Paiva, o time perde para um Vitória, por exemplo, você vai ficar mais difícil ainda. É mais uma mais possibilidade, a margem, né? que você queima ali e essa margem diminui mais ainda de erro para quase zero, que hoje já é praticamente zero a margem de erro do Fortaleza. Então, eu acho que o Fortaleza pensou muito nisso e fez o movimento no momento certo. Não tinha como você adiar mais, porque o Vojvoda saiu por quê? Porque o Fortaleza entendeu que dali ele não conseguiria tirar mais nada. Não quer dizer que ele é mau treinador, longe disso. O Vojvoda é o maior técnico da história do Fortaleza, extremamente capacitado. Mas naquele momento, com aquele elenco, ele não conseguia mais tirar nada e o Fortaleza notou isso. Quando o técnico não consegue mais extrair nada, seja por que motivo for, e eu acho que foi multifatorial, a solução, pelo menos o caminho é trocá-lo. Troca, o Paiva chega. Eu acho que nos primeiros jogos, 2, 3, acho que até o 4º jogo, a gente conseguia ver o Fortaleza ensaiando uma melhora, mas depois que foi goleado pelo Botafogo para cá, foi só ladeira abaixo. Então, eles entenderam de novo. Esgotou. Eu preciso de algo diferente. Eu preciso de uma motivação nova. Eu preciso de um trabalho novo. E aí eu acho que o time da mudança, dessa vez, foi acertado. E é uma diretoria, e eu acho que a gente tem que abrir um parêntese para falar sobre isso, né? Uma diretoria que cometeu muitos erros ao longo do ano, geriu crises muito erradas, né? O Fortaleza não foi feliz quando gerenciou sua crise em vários momentos, e isso vai desde como você administra a saída do Vojvoda, quando você contrata algumas peças, como você gere alguns conflitos ali internos, e a própria, como a Fernanda citou, saída de membros da diretoria, demissão de departamento de futebol, aí o Marcelo Paes adquire essa função, logo já traz o papelinho chega, não consegue fazer aquele alarde como fez em outras vezes. Enfim, é uma diretoria que ela foi tropeçando ao longo do ano. Então, essa situação do Fortaleza hoje deve-se muito a um elenco que não foi cobrado, a um elenco que não foi cobrado pelos resultados que vinha desempenhando, a uma diretoria que achou que poderia dar passos mais largos do que estava dando ultimamente, e é um Fortaleza hoje está numa situação muito delicada, porque você tem uma folha salarial muito alta, você fez aportes financeiros milionários, né? Tanto no começo do ano, quanto nessa janela, você tem falei de salários altos, aportes financeiros muito altos de contratações e numa iminência de cair para uma Série B. E a gente sabe o quanto é difícil, quanto existe perda de receita, perda de visibilidade. O mercado hoje da Série B é péssimo, tanto de transmissão de jogos, tanto de aportes financeiros da CBF. E lá fora, você ficar um ano inteiro numa segunda divisão, sem competições internacionais, tendo dificuldades também de vários outros problemas no início do ano, que o Campeonato Nordeste já não é mais lucrativa como era antes, Campeonato Cearense deficitário, enfim. É um Fortaleza que está ali num risco iminente de ter um 26 desastroso no sentido financeiro, no sentido de elenco. E eles estão tentando se mover de alguma forma. Essa vinda do Palermo, junto com todos esses 12 jogadores contratados, é mais uma tentativa. É mais uma tentativa. É você ver o barco afundando e, peraí, deixa eu tentar salvar de alguma forma. Deixa eu tentar jogar aqui uns botes aqui pra gente tentar salvar. Vamos ver. É um campeonato, repito, eu acho, principalmente o Brasileirão, dificílimo. Sim. Você tem jogos imprevisíveis. Você tem um Vitória que vence num jogo, no outro leva de 8, né? Você tem um próprio Santos que está naquela briga ali, um Vasco. Então, assim, é um Brasileirão que vai se afunilando e vai ficando mais difícil. Se mexeu. Eu acho que o grande ponto e o torcedor está mais tranquilo no sentido de que
ufa, pelo menos alguém viu que o negócio estava dando ruim, vamos tentar salvar. Se vai ser possível ou não, só o tempo dirá e o trabalho do Palermo. Sobre o fato do elenco ter atletas argentinos, muito bem citou o Breno aqui, hoje o Fortaleza tem 10 estrangeiros, destes a maioria são os argentinos, como sempre predominou nesses últimos anos. Principalmente chegou agora, recentemente, o Herrera, que é um jovem garoto, e se une ali aos outros mais experientes. Como o Palermo pode auxiliar nesse processo e não parecer que há algum racho entre argentinos contra brasileiros e evitar os burburinhos que, inclusive, surgiram nesse decorrer do tempo em relação ao Fortaleza? Eu nem me preocupo com essa questão de racha, porque eu acho que o mais importante nem sei se teve, e eu acho que hoje não é o mais importante. O mais importante, na minha opinião, é ele conseguir, pela identificação, pela admiração que certamente ele tem desses caras, pelo respeito também imposto, por convencimento, recuperar esses argentinos. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eles são importantes demais no grupo. Vamos aqui enumerar. O Lucero ainda é o artilheiro da equipe, está não sei quantos meses sem marcar, ainda é o artilheiro da equipe. E a gente sabe que ele sabe fazer gol. O último gol foi quando ele rotrou, contra o Retrô? Juventude, dia 10 de maio. É só você pegar as últimas temporadas. O Lucero foi artilheiro das últimas 2 temporadas. Sim. E é o dessa também. Então, como é que esse cara não é importante? Vive uma fase horrorosa, tenebrosa, mas ele é muito importante. Pochettino, que fazia uma dupla afinadíssima com o Lucero, num momento de baixa também, mas que a gente sabe que jogando bola ajuda demais na criação, no meio de campo. É um cara que está em todos os lugares do campo, quando está bem, quando está confiante, com a cabeça boa também. O Brits, que nos últimos jogos, acho que até contaminado pelo mau momento, também não vinha fazendo partidas no padrão dele, mas é um cara que também gosta de treinadores que tenham aquela coisa de jogar junto, porque o Brits é muita raça, o Brits é muita entrega. Aí você tem outros caras que tiveram bons momentos e que hoje estão muito mal. O Mancuso já teve bom momento no Fortaleza e não está bem. O próprio Martínez está lesionado, mas no ano passado, quando a gente não lembra, o Martínez terminou a temporada jogando muito bem. Muita gente falava, olha, vai ser difícil tirar o Martínez ano que vem do meio campo. O cara não desaprende dentro de 2, 3, 4 meses. É um momento realmente de baixa, mas eu acho que a chegada do Palermo pode pegar esses caras que a gente sabe que são importantes, sabe, o próprio Herrera, que chegou, ainda não se mostrou nada do que foi especulado, do que foi dito quando ele foi contratado, mas ele, por tudo isso que eu falei, identificação, pela maneira que o argentino tem de encarar o futebol, pelo respeito, pela admiração a ele, eles podem ser recuperados pelo Palermo. Tem garantia disso, Breno? Não, tem garantia de nada. Mas eu acho que só um cara como o Palermo poderia, talvez, recuperar esses jogadores. Eu não vejo os nomes que a gente estava falando agora há pouco aqui, que são rostos batidos no Brasileirão, chegando e motivando esses caras. Não vejo, sinceramente. Mas o Palermo, eu acho que tem chance. A grande questão do Palermo, na minha opinião, é o seguinte. Você não consegue dar uma certeza, mas você bota uma interrogação. Do jeito que estava, era evidente, claro, cristalino, que o Fortaleza caminhava para o rebaixamento a passos largos, e vou te dizer mais, caminhava para um rebaixamento com rodadas de antecedência. Sim. Porque você não via nada, nenhuma sinal de luz no fim do túnel, o time não demonstrava nenhum esboço de uma reação. Então agora o que o Palermo faz é colocar uma interrogação, é um será? Será que dá? Será que dá para fazer diferente? É possível sair? Ele agora troca a certeza do rebaixamento por uma interrogação. E aí a gente vai saber se ele vai transformar essa interrogação numa coisa positiva ou não. Isso é outra história. Mas você passa a colocar em dúvida se com ele o Fortaleza realmente vai ser rebaixado. Porque antes disso, todo mundo tinha certeza absoluta. Já tinha entregado os pontos. Esse anúncio do Palermo, ele é capaz de quê? De fazer de imediato 2 coisas. Trazer de volta a torcida no apoio ao clube, de imediato, de bate-pronto. Teve um comentário ontem, quando ele foi anunciado, que um torcedor falou que eu achei sintomático, e é isso que você disse. O cara botou assim, se abrir o check-in agora, lota o estádio pro dia 13. Quer dizer, uma torcida que vinha cada vez menos participando dos jogos, o cara já falou, rapaz, com esse anúncio, se abrir o check-in, e eu não duvido não, viu? Acho que eu acho que já estão abertos o check-in. Pois é, abriu o check-in para ter termômetro. Abriu o check-in para ter termômetro, e pode ter certeza que daqui, eu não sei quando você está escutando, né? Porque você pode ter acompanhado primeiro no YouTube, ou na TV, ou no rádio, mas eu tenho certeza que até bem antes do dia do jogo a gente já vai ter um número bem expressivo de torcedores. Então assim, esse anúncio ele já provoca de cara um movimento positivo na torcida, coisa que há muito tempo a gente não via, porque o time vem numa draga, não ganha partidas há muito tempo,
público baixo, o time não acredita, o torcedor não acredita muito no futebol do time. Então, esse anúncio do Palermo, ele já provoca uma reação legal da torcida. Ok, primeiro ponto feito, missão cumprida. Segundo ponto, tem que provocar uma reação dos próprios jogadores, eles acreditarem na ideia. Então, se isso acontecer, ok. E aí a gente vai para a prática. Qual é a prática? É você pegar o Vitória no Castelão e vencer, nem que seja por 1-0, meu amigo. Fortaleza precisa sair do dia 13 da Arena Castelão com 3 pontos. Seja 1-0, seja 4-3, seja 5-4, qualquer resultado. Fortaleza precisa vencer o Vitória para começar a pensar. Porque não adianta ter empolgação na torcida, não adianta o elenco comprar a ideia do Palermo, não adianta o próprio Palermo estar à beira de campo se o time tropeçar de novo dentro de casa. Então a pressão é muito grande, porque você tem que ter uma pressão de resultado. E quando a gente fala de resultado, o torcedor não quer mais saber de boas atuações, ele quer saber do resultado, dos 3 pontos que o Fortaleza vai, ponto a ponto, galgando esse objetivo, que é, primeiro, sair dessa zona de rebaixamento. Então, dito isso, eu acho que fica uma lição de que a torcida mostrou que ainda dá, a matemática mostra que ainda é possível, então basta agora o Fortaleza se reorganizar dentro de campo para começar a respirar. O Campeonato Brasileiro, ele é imprevisível. Sim. Ele tem nuances que outros campeonatos do mundo não têm. Né? Quando a gente começa a imaginar um Brasileirão, ou de outros países, é 2, 3 para ser campeão e o restante ali. No Brasileirão, você pode ir do céu ao inferno muito rápido. E o Fortaleza pode entrar também nisso. Vamos ver, o tempo dirá. Essa vinda do Palermo também, antes se falava muito sobre uma diretoria perdida, né? Se algumas movimentações pareciam que eram feitas de forma muito mais imediatista do que calculada. A vinda do Palermo, mesmo muito rápida, foi uma negociação rápida, ela parece ser mais imediatista ou calculada, ou foi mais um ponto assertivo de forma que deu certo? De, assim, uma sorte, por exemplo. Não, só se alguém falar que foi calculado, pode dizer que é mentira. Não, o João Bandeira disse que era mentira, daí é mentira. Você dizer que não, eu vou fazer o seguinte, lá na DASMA, lá em setembro, eu vou demitir o Palermo, que eu quero contratar o Palermo, que eu já tô olhando ele desde... Peraí. Então, se alguém falar que foi calculado, pode dizer, foi falado sobre ter observado, que o nome dele já era observado no Fortaleza. O que eu acho é o seguinte, Não, observar tudo bem, agora calcular, não, eu vou calcular aqui para contratar ele em setembro. Você sabe quem que eu acho que foi muito importante para essa mudança de rumo? A torcida do Fortaleza. O Fortaleza caminhava para contratar um técnico desses que é acostumado a pegar trabalho de salvar de rebaixamento, que já fez isso 2, 3, 4 vezes no Brasileirão e que estava atuando em divisão menor do que a Série A, caminhava para isso. Os nomes mais fortes eram 2 técnicos nesse sentido. Só que quando começam a sair esses nomes, a gente começa a ver que a repercussão é bem ruim. Os torcedores não estavam satisfeitos. Qualquer nome, a gente chegou a dizer isso lá nos programas que a gente faz, né, que qualquer nome dos que estavam sendo especulados que fossem anunciados, a torcida ia ficar bem dividida. O torcedor começou a se manifestar, a demonstrar que aquilo não agradava, que achava que aquilo não ia resolver, que aquele caminho era ruim, e a diretoria ouviu, percebeu isso e falou, peraí, vamos colocar aqui o pé no freio, vamos com um pouco mais de calma, vamos ver se a gente encontra alguma coisa diferente, e a partir daí o Fortaleza muda de rumo. Então, o torcedor do Fortaleza, você, torcedor do Fortaleza, saiba disso. Você foi importante para essa mudança de rumo. Sem precisar invadir CT, sem precisar ameaçar jogador, botar dedo na cara de dirigente, que eu não gosto desse tipo de comportamento. Sempre que tem essa coisa, foi lá cobrar, não gosto disso. Tá vendo? Não precisou ir no CT para você influenciar. Ou vocês acham que o fato dos torcedores terem se manifestado nas redes sociais, em todos os lugares, nos programas que a gente faz aqui, não foi ouvido pela diretoria? Claro que foi. Então o torcedor ajudou a mudar esse caminho. E aí eles pisam no freio, nas negociações, nos contatos que tinham tido com esses técnicos. Ontem à tarde cogitou-se Leopoldo. Não, deixa o Leopoldo aí como interino e vamos pra frente. Mas ainda assim não agradava o Bandeira, não agradava a maioria. Não, porque esse movimento aí seria um claro movimento de assim, jogamos a toalha, já acabou, deixa esse cara tocando aí. E assim, isso não é uma crítica ao Leopoldo, tá? Eu acho que o Leopoldo é um excelente profissional, um cara que inclusive já esteve com a gente aqui jogadores, já participou aqui, um cara que conhece bastante, mas seria o primeiro trabalho dele. Seria o primeiro trabalho dele num time profissional. Que e numa barca dessa, né, Bruno? E num momento difícil. Precisava de um nome de mais impacto, de mais força. Então,
A diretoria percebe essa insatisfação com os rumos e senta e diz, a gente tem que fazer algo diferente. E aí surge o nome, lembra-se do nome do Martim Palermo. E aí, quando você lembra do nome do Martim Palermo, aí eu já acho que entra uma outra coisa e aí é mérito da diretoria. A diretoria do Fortaleza foi corajosa. A diretoria do Fortaleza está bancando uma situação que, em tese, não é a ideal por ser um cara que nunca trabalhou no futebol brasileiro, por ser um cara que não conhece a nossa competição e talvez alguns jogadores, mas ele conhece outros porque foi isso que pesou para ele vir, mas que talvez nunca pegou uma situação com tanta pressão como essa. Ele não tem um trabalho, já falamos aqui, ele já fez trabalhos de levar equipes de posições inferiores a lugares mais altos, mas não nessa pressão que o Fortaleza está. Então tudo isso você pode dizer assim, vixe, é muito arriscado, será que é o melhor nome? Mas a diretoria falou, não, a gente acha que ele vai trazer algo que os outros não vão. A gente acha que ele vai causar um impacto que só ele pode causar. Então vamos trazer. Então teve coragem de mudar o rumo, de achar alguém fora do radar, que não é visto como alguém retranqueiro, mas que tem um trabalho sólido de defesa, que é um cara que preza muito ali por ter uma solidez defensiva, mesmo não sendo retranqueiro, porque, inclusive, a gente estava acompanhando aqui análises lá das pessoas que acompanharam os trabalhos deles da Argentina, da imprensa argentina, eles falam bastante que ele gosta de ter a bola, ele gosta de tentar avançar com a equipe, de buscar o ataque, mas preza também por um jogo de equilíbrio, por um jogo equilibrado, que tem essa solidez defensiva. E tem a simplicidade também, então, tem um assim, termo muito usado por foi eles, até assim. um pouco diferente dos rumos que o time estava procurando. Então eu acho que foi uma junção disso. Uma torcida que deu o recado, que não estava satisfeita, que com isso não estava acreditando, que com aquele rumo ali que o time estava buscando, não ia comprar a ideia. O Fortaleza muda a rota, muda um pouco também o perfil do seu técnico, porque eu não consigo ver o Palermo como um técnico no mesmo perfil do Jair, não consigo. E faz uma aposta ousada, arriscada, mas que eu acho que, para o contexto, ela é coerente. Acho que ela tem a coerência para o contexto do Fortaleza. E sabe o que é mais interessante também com essa vinda do Palermo? É que você tira de vez qualquer foco da comissão técnica. E o foco do insucesso ou do sucesso vai recair de novo sobre o elenco. Sim. O elenco que, ao meu ver, não é tão cobrado às vezes, justamente porque você tinha o Vojvoda, que absorvia tudo para si, você tinha o Renato Paiva, que foi muito contestado, que o time não conseguia jogar, beleza, tiraram o Paiva, tiraram o Vojvoda. E agora entende-se claramente que o foco é o elenco, que o foco são os jogadores que foram contratados a peso de ouro ao longo de várias temporadas. Então a pressão maior vai ser sobre o elenco, a cobrança vai cair sobre ele. Porque o torcedor não vai, perde 2, 3 jogos, não vai falar do Palermo. Pô, não é o Palermo o problema. É que todo mundo, ninguém tá errado e só quem tá certo são os jogadores. Exato. Então acho que a pressão maior agora é para esse elenco. E a cobrança de resultado vai vir sobre o elenco. Poucas vezes a gente vê esse elenco ser vaiado, ser criticado. A gente já viu muitas vezes os treinadores e algumas decisões. A gente falava muito sobre decisões e escolhas do Vojvoda, forma de jogar e treinar do Paiva, e o elenco sempre meio que blindado. Agora vamos ver como é que esse elenco responde, porque ele vai ter um treinador com um perfil totalmente diferente, volta um argentino ao comando do clube, né? O Vojvoda no auge, porque eu acho que esse sinal do Vojvoda mesmo, ele já tinha extraído tudo que tinham para extrair do elenco. Sim. Então volta um argentino início de trabalho, de forma enérgica, de forma vitoriosa, porque querendo ou não, ele passou por, já teve algumas conquistas, e volta principalmente para o momento de dizer assim, olha, a diretoria eu estou respaldado, só vou ficar aqui até 3 meses, então assim, tudo que eu fizer aqui é lucro, e eu preciso de vocês. Eu acho que é hora do elenco do Fortaleza ter as lideranças do elenco, que a gente cita aqui, Lucero, Marinho, Tinga, João Ricardo, que essas lideranças elas chamem o grupo e digam assim, gente, é o seguinte, é com a gente. A parada agora aqui é com a gente, não é mais treinador, não é mais diretoria, é com a gente. Eu acho que esse é um recado que tem que ficar pro elenco. A gente tem que começar a olhar muito mais pro elenco e cobrar muito mais algumas peças. É o Pochettino voltar a render bem, é o Lucero voltar a fazer gol, é o Marinho ficar cada vez mais profissional, focar no jogo, é um Pikachu atuar, buscar espaço, voltar. Então, assim, e aí a gente pode ir pro meio, pra zaga, o Brits ter tranquilidade. Então, assim, é um Fortaleza que precisa se reencontrar, mas passa muito mais pela dedicação que esse elenco tem que ter.
ficou provado que só treinador não é. Só treinador não era o problema. O elenco precisa dar respostas e respostas urgentes para tirar o time dessa situação. Ele terá aí mais ou menos uma semana para preparar o grupo, já que ele chega nessa perspectiva de chegar na sexta-feira. E aí, quais são as expectativas, não só de desempenho do grupo, mas expectativas assim, do que ele vai encontrar e de como é que ele deve se comportar nessa semana para poder o torcedor que for assistir o jogo contra o Vitória enxergar um Fortaleza diferente. Olha, o esquema que ele mais gosta, que ele mais trabalhou, foi o 4-4-2. Sendo que ele gosta de um centroavante mais fixo, esse cara eu acho que pode ser o Lucero, um centroavante mais móvel, um cara que se movimente mais, um segundo atacante, e aí tem que ver quais são as peças que o Fortaleza tem, que pode ser o Breno Lopes, pode ser o Pikachu, enfim. E gosta também daquele 10 que joga por detrás dos atacantes, aquele 10 mais de distribuir jogadas. Seria aí eu Moisés. fiquei pensando, eu não pensei nem Crispim. no Moisés, eu pensei, será que o Crispim não encaixa? Claro. Cara, ainda tem um Crispim, né? Cara, No meio disso tudo, no meio de todo esse auê, O do Crispim ainda voltou. foi anunciado, né? Porque o Crispim, óbvio que a gente não sabe como é que ele tá hoje, ele estava jogando na Tailândia, quando ele saiu do Fortaleza ele não saiu em alta, ele saiu no momento de baixa, mas, detalhe, no Fortaleza quando ele brilhou de ala, ele não brilhou como meia. Mas quem sabe o Palermo consiga encaixá-lo, ele consiga render. O Pochettino, por exemplo, se o Palermo consegue recuperar o Pochettino, meu amigo, isso vai ser um super reforço. Sim. Se ele consegue recuperar um cara como o Pochettino, ele acha ali no meio-campo alguém que vai fazer provavelmente o que ele quer, que é distribuir jogada, que é ocupar os espaços, que é aparecer para o jogo, entendeu? E outras peças mais que ele tem à disposição. Prior, Quer por saber como exemplo. o próprio Prior, que vem bem pra caramba, mas ele joga ele gosta desse outro 10 e ele gosta de outros 3 jogadores. Pode ser 2 volantes e mais um meia. Depende. Vamos ver como é que ele vai fazer. Ele já jogou com 4-3-3, já, com pontas, mas ele prefere o 4-4-2. E hoje o Fortaleza tem muita opção pro meio. Se você me falar que não vou aqui nem entrar no mérito da qualidade, se quem chegou, não vou entrar nesse mérito, mas a opção ele tem. E para o ataque também, porque o Moisés está voltando. Então vamos entender o que ele, olhando para o elenco, vai pensar em termos de formato de jogo. Se ele vai manter o que ele gosta de fazer, o que ele costuma fazer, ou se ele vai entender o seguinte, não, esse elenco aqui não dá para fazer, o 4-4-2 não é o melhor, eu preciso utilizar mais os pontos, porque eu tenho muitos jogadores de lado, eu tenho muitos jogadores de 1 contra 1, ele pode entender isso também. Né? Então, e o que eu acho principal é ele chegar assim, sem nenhum tipo de pré-julgamento pelos jogadores, todo mundo vai poder ter a sua oportunidade de observação. Vai ter que observar, né? Isso por si só já motiva, né? Então, eu acho que a grande questão é essa, é ver como é que ele vai entender as peças que ele tem para o formato de jogo. Mas, de antemão, eu acho que ele tem peça para jogar nos dois, no 4-4-2 e no 4-3-3, com a ideia de meias mais criativos, mas também com a ideia de pontas ofensivos. E o principal, ele vai ter que estancar a questão dos gols sofridos. O Fortaleza hoje vive um claro problema na defesa, uma defesa muito exposta, uma defesa que qualquer adversário consegue entrar na grande área. Esse é o principal problema. A primeira coisa que ele tem que fazer, por mais que a gente esteja falando aqui de ataque e de meia, é olhar para a defesa. O que eu posso fazer? Outro estancar a sangria. O que eu posso fazer para estancar a sangria? O que eu posso fazer para que a gente fique aqui de uma maneira mais compactada e seja difícil chegar, atacar a gente, atacar a grande área, que seja difícil levar perigo ao gol do Fortaleza. Acho que é a primeira coisa que ele tem que pensar. E baseado nisso, a gente tentar entender como é que ele vai montar esse Fortaleza, né? A gente pegou algumas declarações de entrevistas dele, de apresentações, principalmente no Olímpia, e ele dizia, não, eu sou um treinador que gosta de objetividade. 2, 3, 4 passes, bola no gol. 2, 3, 4 jogadas, ofensividade. Então, é um treinador que joga muito mais propositando o jogo, né? Propositivamente, né? Propondo o jogo. Então, é um modelo de jogo que lembrava muito o início do Vojvoda, quando ele tinha algumas peças que a famosa intensidade. Lá no começo, Lá no começo o Vojvoda cobrava muito, e aí, por também questão de sobrevivência em algumas competições, o Vojvoda soube se adequar. Em alguns momentos ele segurava mais o jogo, era reativo, mas o Vojvoda do Antigo Testamento era muito mais propondo o jogo, era aquele cara que criava mais e pedia intensidade. Então, o estilo de jogo do Palermo é muito isso. Porém, ele vai ter que trabalhar isso com as peças que tem no Fortaleza. Tem peças para isso, João Madeira? Sim, tem. Fortaleza hoje tem peça. Se o treinador quiser um jogo muito mais agudo, ele tem Pikachu, ele tem Marinho, né? Ele tem Breno Lopes.
Então ele tem jogadores rápidos que podem dar essa vazão que ele precisa. Porém, estão jogadores que estão em baixa. Ele está chegando no elenco, como o Breno falou no início, um elenco desmotivado, peças que não estão rendendo bem há muito tempo. Então, assim, ele vai ter que fazer um trabalho de recuperar esses caras, fazer com que esses caras entendam a forma como ele quer jogar. Beleza, entenderam? Eu jogo assim, pontas, agressividade e tal. Pronto, entenderam? Agora vão lá e joguem. Executa de forma de qualidade. Aí é um outro ponto. Então, o oba-oba criado é justo, faz parte, o torcedor tem que se empolgar mesmo, tem que ir pro estádio, tem que lotar o estádio, tem que valorizar mesmo isso nas redes sociais. Porém, o trabalho que ele vai ter internamente, esse é o grande problema, porque você vai ter que fazer com que os seus jogadores entendam o seu modelo, depois de entender, fazer com que eles atuem de qualidade. A Fortaleza precisa que os jogadores atuem em grande nível, em qualidade. A Série A ela não permite joguinho meia boca, não. Ou você joga bem os 90 minutos, ou você leva um gol no final e perde. Fortaleza, várias partidas foi derrotado dessa forma. Então, assim, é muito foco, é muito trabalho e, principalmente, que os jogadores entendam tudo que ele vai passar. Chega agora, né, no dia 7, então, do dia 7 ao dia 13, vamos ver como é que ele vai ver esse Fortaleza, né? Porque basicamente ele chega no dia 5, mas vai... só vai iniciar do dia 8 para frente, né? Frente. E nós também vamos observar, claro, tudo isso e trazer sempre as atualizações aqui, porque Maravilha. nosso papo já está acabando, passa muito rápido. Aí, Breno, já acabou, Breno. Rápido demais, quero agradecer mais uma vez a vocês e conto sempre com o apoio. Pois é, satisfação, sempre que precisar me chama, estarei aqui. E foi bom conversar sobre o Palermo, né? E a expectativa é que a gente possa ver tudo isso que a gente está debatendo aqui em campo, né? Porque é como disse o Bandeira, na teoria tá ok, agora vamos para a prática e é isso que o Palermo vai ter que entregar. É isso, vamos aguardar, né? A gente tá gravando esse programa aqui em setembro, ver se a gente resgata ele lá em dezembro. Não, olha tudo que a gente falou lá, aconteceu ou não, vamos ver. Valeu, Fernandinha, sempre um prazer estar aqui no Jogada do Leão. Valeu, pessoal. Vai dar certo demais, tamo junto, pessoal, e obrigado também a você que sempre acompanha o Jogada do Leão. Lembrando do nosso encontro, sextas-feiras, na TV Diário, às 8h30 da noite, na Verdinha, aos domingos, às 11 da manhã. No seu principal tocador de podcast e no @JogadaSVM no YouTube. Tem este episódio, tem outros, tem também outros materiais lá para você acompanhar. Sempre fica ligado com a gente, tanto no YouTube como em outras redes sociais. Você encontra sempre a gente no @JogadaSVM. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.